Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem. Hoje mais um episódio domiciliar, né? Fala aí, Paraíba. Estamos aqui gravando dessa vez, não na casa do Bruno, não na minha casa, na casa do Peidão. Invasão total aqui, a gente deixou as coisas meio arrumadas, mas quebrou o galho, né, Bruno? Uma casa ambientada, cheio de obras de arte. Muito... Um salve pro meu mozão aí, que organiza tudo. É lógico que a gente tem o toque especial aqui. Se não fosse por ela, né, onde estaríamos, né? Não, só poeira, cara. Estaríamos no Covil, né? Estaríamos no centro acadêmico. Bom, Brunão, mas conta aí, com quem que a gente vai conversar hoje? Bom, hoje temos mais um ilustríssimo convidado aqui com a gente. O nosso convidado também veio lá da Santa Casa, das nossas origens, da nossa querida Santa. E ele formou lá na Santa Casa, depois ele foi fazer clínica médica no HC. E hoje ele trabalha aí na assistência, na educação e assim, é um excelente profissional, muito bem quisto. E uma honra podê-lo aqui entrevistar, Dr. Guilherme Pereira, muito conhecido nos corredores por Gui e na faculdade carinhosamente por Meigo. Pô, é um prazer enorme recebê-lo aqui e poder gravar esse episódio. Então, assim, pra gente... vai ser uma conversa muito boa, que vai acrescentar muita coisa pra você aí de casa, que você vai conhecer essa pessoa, como ela é especial. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz aí. É sempre bom a gente voltar para as nossas raízes, né? E repensar a nossa trajetória é sempre uma forma da gente pensar os nossos próximos passos. Então, fico muito feliz com o convite. Obrigado. Não, e mais um da clínica médica, velho. Pô, mano, tem que ser, velho. Vou lotar isso aqui de clínico, mano. Vocês vão ver. Bom, Gui, geralmente... Calma aí, né, Paraíba? Vamos falar a verdade, né? Brunão aqui já se enroscando aqui, esqueceu do principal, né, velho? Ele esqueceu do maior saudação da internet, que é o bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado. Se não fosse por você, eu tava perdido aqui. Bom, Gui, a gente costuma começar assim... Conta pra gente como que foi o começo da faculdade, Santa Casa, como é que foi você passar no vestibular? Cara, eu penso que a decisão por fazer medicina é sempre uma decisão revestida de muitas camadas, né? A gente é muito novo, né? Tanto o ambiente na Europa quanto na América do Sul, você faz o acesso direto à faculdade de medicina, né? Diferente dos Estados Unidos e do Canadá. E daí isso faz com que você tome uma decisão de percorrer um caminho quando você tem 16, 17, 18 anos, né? E eu penso que a minha decisão de querer ser médico sempre foi muito alicerçada em querer ajudar as pessoas, sabe? Mas, de certa forma, isso sempre foi um pouco acessório, no sentido de que meu maior sonho sempre foi ser professor. Eu lembro de eu ser molequinho, assim, ter 5, 6 anos de idade, e o meu maior sonho era ser professor. Então, quando eu cheguei no terceiro colegial, eu verdadeiramente tinha uma dúvida genuína se eu queria ser historiador, geógrafo ou médico. Eu não sabia, mas eu sabia que eu queria ser professor. E eu tinha um desejo muito grande de ajudar as pessoas e eu via a educação transformadora como essa grande ferramenta. E daí me pareceu que a medicina era uma forma bonita de fazer isso também na atuação profissional e isso andar de mãos dadas com a docência. Mas a escolha por ser professor antecede em muito a escolha por ser médico. Que legal, na verdade é uma escolha pouco frequente, né? Mas no fim eu acho que no meio médico tem muitas pessoas que às vezes nunca pensaram também em ser professores, mas que ao longo, principalmente o pessoal que tem carreira acadêmica, né, fica associado a um hospital escola, acaba se descobrindo mesmo que gosta de dar aula e tal. Eu mesmo, assim, acho que, óbvio, podcast não é exatamente a mesma coisa, mas às vezes eu me aventuro lá com pegar os internos, tentar explicar alguma coisa, tipo, em formato de montar uma aulinha mesmo, que óbvio que com aquilo você ganha muito, você aprende sobre o tema. Mas legal isso na sua história, assim. E aí, escolheu medicina e... acho que a medicina veio pra mim meio com esse olhar. Eu tinha um fascínio pelo corpo humano quando eu era moleque. Eu lembro de estar... Antes de entrar no terceiro colegial, a gente ia ter o livro lá de Biologia do Corpo Humano. E eu lembro muito claramente, assim, de ter 15, 16 anos e ler o livro inteiro nas férias, assim, por ter curiosidade, sabe? Então, acho que somou um interesse científico com uma paixão por ajudar pessoas e daí isso meio que parecia algo natural, sabe? E, enfim, acho que deu tudo certo, assim, eu amo muito o que eu faço. Eu acho legal que, olhando para a profissão da medicina, né, não sei como é que seria se você fosse historiador ou geógrafo, que é? Isso. Mas é interessante como na medicina
não sou formado ainda, mas ao longo de todos os ciclos tem sempre alguém que está ensinando e alguém que está aprendendo, né? Ao longo de todos os momentos, no internato, na residência, profissionalmente depois na vida. Então, é uma oportunidade é uma profissão que dá a oportunidade de ensinar a todos os momentos também. Perfeito, né? E eu me permito dizer até que a atuação da gente como médico, em última instância, ainda mais como internista, né? A grande atuação do médico é fornecer ensinamentos em saúde para os seus pacientes, né? É lógico, a minha atuação ela não é alicerçada em cortar coisas, né? Uhum. Então, o meu grande instrumento é a palavra. Então, eu tenho que saber me comunicar e ensinar coisas para as pessoas sobre saúde para elas se cuidarem melhor, porque a base da minha atuação profissional é toda relacionada com doenças crônicas, né? Tanto que eu não curo ninguém, eu cuido das pessoas, né? E daí acho que isso, enfim, a gente vai conversar um pouco mais até sobre escolha de subespecialidade, enfim, acho que a gente pode ir caminhando nessa conversa para seguir a espinha dorsal, que vocês tanto... A espinha dorsal. Vocês tanto apreciam. Mas enfim, acho que mas tem aí esse elemento. Você tá casa veio como? Assim, prestou, passou... Então, cara, eu era um molecão, né? Eu tinha 17 anos e... Você é aqui de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. E daí eu passei na Santa Casa, e daí na época eu não tinha condição financeira de fazer a faculdade. Pra mim foi um pouco um choque, assim, de falar, cara, eu acho que eu vou fazer cursinho porque eu não vou ter condição financeira de arcar. E daí meus pais fizeram questão de que eu fosse conhecer a Santa Casa, né? Uhum. E, putz, cara, é uma experiência que me arrepia só de falar, assim, porque... eu sou formado pela 47ª turma, né, da Santa Casa, formado pela 48ª, porque eu tranquei a faculdade um ano, mas eu entrei na faculdade com a 47ª, e eu lembro de encontrar as pessoas que estavam no segundo ano da faculdade, né, com o pessoal da 46, e eles caminharam comigo, mostraram as coisas, e junto com meu pai e com a minha mãe. E, cara, eu tô arrepiado agora, assim, eu lembro de eu entrando, olhando pra capela, olhando pra aquele ambiente. O ambiente da Santa Casa é um ambiente muito especial, né? Aquilo me cativou muito. E, putz, eu vou carregar isso pra minha vida, assim, né? A nossa faculdade de medicina de origem tem muito a ver com o emocional, né? Com o que pautou a nossa escolha. E aquela primeira andada naquele ambiente me marcou pra sempre. E foi um dos grandes pontos pra eu ter ficado. Conversar com as pessoas e perceber que aquele era um lugar de fazer bem pras pessoas, sabe? Sensacional. Eu acho que todo mundo que conta o primeiro encontro com a Santa Casa é assim, né? Já tava arrepiando aqui também. Tem essa experiência de vir com a família, de fazer esse tour, e aí você sente aquela história, e é uma energia mesmo que a gente sente de... É maior que a gente, né? Você sabe que com meu pai, que eu só vim com meu pai, né? E meu pai é formado pela 22ª. E aí, quando a gente chegou, foi engraçado que os caras da Atlética, não, pode vir que eu vou fazer o tour, tá? Meu pai foi acompanhando a gente pela Santa, tipo, aí os caras da Atlética que eram mais velhos que eu, meus veteranos e tal, viraram os calouros, assim, meu pai pegava os meninos, vem aqui e tal, aí eu contava como as coisas realmente eram há 20 anos atrás, assim, não, aqui era assim e tal, os caras... Aqui era toca! Tomando nota mesmo. Legal. E aí a faculdade foi desenvolvendo assim, tipo, realmente foi pra você aquela questão que você já imaginava do estudo do corpo humano, aqueles primeiros anos, né? Morfo, já tomou um choque, falou, meu Deus. Quebrou a cara, né? Cara, eu acho que a faculdade, pra mim, esse ambiente acadêmico, pra mim, como eu sempre parti de um pressuposto que haveria uma entrega muito grande naquele ambiente, acho que isso sempre me pareceu algo natural, assim, no sentido de que eu sabia que haveria muita transpiração na parte acadêmica, sabe? Eu acho que o que mais me impressionou foi o outro universo que se abriu para fora da sala de aula, sabe? E daí acho que eu diria que houve 3 grandes eixos fora da sala de aula que foram muito importantes na minha formação. O primeiro deles é a atuação pelo centro acadêmico, né? Eu fui representante discente a partir do 3º ano, todos os anos. Então, no primeiro e no segundo ano eu me envolvia com algumas discussões, ia em coisa do Centro Acadêmico Manuel de Abreu, nosso querido Cama, ia em coisas da DENEM, tudo. Mas a partir do 3º ano eu fui representante de todos os colegiados que vocês podem imaginar, 3º, 4º, 5º, 6º ano. Eu fui engajado com comissão de reforma, de reforma da matriz curricular, participei da congregação.
Eu me lembro como se fosse ontem, eu no 6º ano, fazendo um discurso emocionado para os professores que eu esperava voltar um dia. Então, foi muito marcante, assim, esse eixo da carreira, assim, acadêmica no sentido de atuação para trabalhar em prol da educação médica, que sempre foi meu sonho de carreira, né? Esse é um eixo. Daí, um segundo eixo muito importante, a pesquisa, né? E daí aqui eu preciso reconhecer uma ex-professora da Santa Casa, que é uma pessoa que me inspirou muito, que é a Karina Braga Ribeiro. Ela era professora da saúde coletiva, agora ela saiu. Ela tá na Sanofi, trabalhando na indústria. Mas, cara, uma pesquisadora de mão cheia, muita publicação internacional, uma carreira, assim, muito admirável e que sempre foi uma pessoa que me inspirou muito e hoje em dia é uma amiga minha. Que legal. E daí um terceiro grande eixo que foi muito importante para minha saúde mental e para as minhas amizades, que foi a natação, né? Assim como o meu xará, eu nadei todos os anos da faculdade, inclusive durante o intercâmbio eu ia nadar. Ah, que legal. Temperatura abaixo de 0 lá, Mas ele deixou barato. 6 da manhã, e eu ia nadar das 6 às 7 e ia pro hospital, mesmo durante o intercâmbio, assim. Então eu nadei 7 anos da minha vida, 5, 6 vezes por semana. E a natação foi um negócio muito importante pra mim em termos de saúde mental mesmo, assim, de extravasar, porque todos os ambientes tinham muita exigência, muita dedicação. E a natação também era um ambiente de dedicação, mas era um ambiente... Só você com você, assim, né? E não só isso, mais do que isso. A equipe. Companheirismo, né? Putz, cara, nossa, isso aí é um troço que eu nunca vou esquecer, assim. E eu encontro as pessoas até hoje nos hospitais que eu trabalho, dou risada, a gente se encaminha paciente de consultório um pro outro. Então, criou-se uma parceria e uma amizade que é sólida, sabe? E com muita história muito gostosa. Então, eu diria que esses 3 eixos talvez tenham sido os que me conduziram ao longo da graduação. E, lógico, a sala de aula sempre trazendo aprendizado e o hospital e os pacientes trazendo muito aprendizado, muito aprendizado. Eu nunca vou me esquecer da minha primeira anamnese no DM, conversando... Primeiro ano, eu com receio de entrar no quarto do paciente, assim, super receoso. Daí eu fui, falei com o cara, e o cara tinha 20 e poucos anos e tinha acabado de ser diagnosticado com linfoma. E, o cara era num contexto socioeconômico mais alto, classe média, tinha perdido o plano de saúde, estava com um laptop lá no hospital na Santa. E daí, vendo como que as pessoas vivem isso, como elas convivem com o SUS. Nossa, foi uma experiência muito marcante. E daí, né, os pacientes são a nossa grande escola aí, nessa linda caminhada que é virar médico, né? Esse primeiro paciente também é marcante, né? Eu queria, até me despertou esse interesse de buscar no computador, às vezes, se eu acho alguma coisa, assim, pra lembrar exatamente como era. Eu lembro só que o meu era uma senhora, mas eu não me recordo exatamente o diagnóstico, ou tal, o que tava investigando e tal, que é uma pena, né? Porque é uma baita história legal de se lembrar, né? Porque eu lembro também que tá jalequinho lá e tal, aquele papelzinho com... eu vou seguir meio que essa anamnese, aquela meme da internet que pergunta umas coisas nada a ver, né? Mas legal. A gente já te chama meio que de doutor. Você fala, que doutor você? Que isso? Você com a camiseta Calouro 2000 e não sei quanto, e o cara te chamando de doutor, né? Magrelo, cabeça raspada, né? Shape de cursinho, tá bem demais. E a clínica médica veio ao longo desses anos com uma decisão, assim, já era óbvia quando era 6º ano, teve muita... Cara, assim, é muito curioso, né? Porque minha mãe é psicóloga e meu pai é administrador de empresas. E eu tive contato sempre com a carreira de profissional de saúde da minha mãe, né? E eu acho que a saúde mental sempre foi uma área que me parecia uma escolha natural. Então, eu fui presidente da Liga de Psiquiatria. Me parecia que tinha uma grande possibilidade de eu ser psiquiatra nos primeiros anos da faculdade. Muito em parte por uma outra entrevistada de vocês, que é a Maria Carolina Pedalino Pinheiro, né? A Maria Carol era uma médica muito inspiradora, mais do que médica, né? Um ser humano muito inspirador, ela e o Fernando Duarte. Eram 2 pessoas que eu tinha muito carinho. E na época, eu acho que eu confundia um pouco... Inclusive, a Macarol falou isso no episódio com vocês. Eu confundia um pouco a paixão pela psique e a paixão por psiquiatria. Eu, na verdade, vi que eu não queria ser psiquiatra. Eu era apaixonado por conversar sobre a subjetividade, as emoções. E daí, ao longo dos primeiros anos, eu fui repensando a escolha de ser psiquiatra. E, em paralelo, eu fazia a iniciação científica em câncer com a Karina, né? Em epidemiologia do câncer. E daí eu acho que existem alguns elementos que foram modificando minha decisão, né? Na época que eu estava na graduação, tinha o Ciência Sem Fronteira.
E daí eu fiquei um ano no Mount Sinai, né? E eu fiquei no Instituto de Epidemiologia Translacional lá em Nova York. E foi um ano muito legal e eu fiz pesquisas mais voltadas para câncer. Isso foi quando, assim? Desculpa te interromper, foi em que ano da faculdade? Eu tava no 4º ano da faculdade. Você terminou o quarto? Aí você Não, foi. não. Tava Eu durante, fiz 3 anos e... Na verdade, eu fiz quase que os 4 anos, porque eu terminei... Eu saí pro intercâmbio faltando 3 meses pra entrar no internato. Tá. Então, eu fiz os primeiros 4 anos com a 47, né? Com a minha turma. E daí, nesse momento, eu saí pra ficar um ano fora. E, enfim, a experiência foi transformadora em muitos sentidos, mas também foi meio que... durante o intercâmbio eu já fazia uma vez por semana ambulatório lá de clínica médica junto com uma assistente e tal. E daí as coisas foram caminhando para uma direção de eu ir cada vez mais me sentindo cativado pela medicina interna. E daí no 6º ano foi... No 5º ano na enfermaria eu já me senti muito seduzido. E daí no 6º ano o departamento de emergência para mim foi uma coisa assim acachapante, assim. Quando eu entrei no pronto-socorro, no plantão do noturno do 5º ano, eu já dei uma balançada. Mas no 6º ano, assim, foi amor pela a milésima vista, né? Porque eu já tava me apaixonando. eu já tava namorando há muito tempo, mas assim, cara, o plantão do PS do 6º ano, assim, ver chegar infarto, edema agudo, TEP, foi aquele negócio assim, falei, cara, como que eu não tinha essa certeza antes, assim, foi muito apaixonante, né? E foi meu primeiro estágio no 6º ano. E daí a sensação que eu já achava que era, no 6º ano foi Se confirmou. a certeza absoluta, assim. Eu falei assim, Legal. cara, é exatamente isso que eu quero fazer pra mim. Eu ainda me senti balançado pela pediatria, mas eu sempre brinco, né? Que na verdade eu percebi que eu queria ser pai, não pediatra. Faz diferença também. E é importante a gente fazer essas distinções, porque às vezes a gente se confunde com a escolha de carreira com os profissionais que a gente admira. Né? Com certeza. E isso aconteceu muito com a subespecialidade. Porque os caras que eu mais admirava como internistas da Santa Casa eram os cardios. E daí eu achei, puta, Você cai. eu vou esse caminho. eu vou ser internista e depois vou fazer cardiologia, porque eram as pessoas que me inspiravam. Sim. E daí a gente vai chegar lá, mas eu vi que não era o que eu queria. Mas a medicina interna, pra mim, acho que veio muito assim, a enfermaria muito legal, e daí o departamento de emergência, com as emergências clínicas, foi um momento de consolidação pra mim. Que legal. Falando esse negócio de inspirar, né, pessoas, eu refleti um pouco da minha história também, assim, que eu acho que muito de eu querer... Quando eu entrei na faculdade, eu pensava em urologia, porque eu me inspirava muito no meu pai, que é urologista, e que, pô, dentro de casa, pô, eu gostava do médico que ele é, gosto do médico que ele é e com que ele trabalha, isso trabalha como uma inspiração. Depois, durante a faculdade, eu tive referências como, eu já falei aqui algumas vezes, o Dr. Cláudio Santilli lá na ortopedia pediátrica, então assim, aí foi criando-se um amor pela ortopedia e tudo mais, aí eu vi que não, eu gosto da inspiração que ele traz, né, e isso é muita verdade, da gente se inspirar em pessoas muito legais, que aí você fala, não, eu quero ser isso. Mas às vezes você pode levar os princípios dessa pessoa para onde quer que você vá, né? Para qualquer especialidade, trazer ou como essa pessoa age como médico e levar para essas outras áreas. Perfeito. Não, e a gente anda fascinado por essa discussão recentemente. Acho que a gente está mais atento a isso nos últimos episódios, dessas questões que nos levam a... Enfim, quais são os fatores que nos levam a escolher uma carreira, né? Porque é isso, a medicina, que nem o meu pai bem falava no primeiro episódio, tem até um corte lá no YouTube que ele fala que essa, na verdade, é uma vantagem da medicina, que às vezes você pode seguir um caminho e você perceber que talvez não era isso que você queria e tal, mas ela sempre vai te dar a oportunidade de seguir outro que vai retomar aquilo que você no primeiro momento gostaria, né? Mas por outro lado também tem sempre essa questão de que quais são as ferramentas que eu tenho que utilizar, né? Tipo, para racionalizar a tomada dessa decisão. E eu acho que isso é sempre difícil, seja pro cara que tá agora no 3º e 4º ano, nem foi no internato e já tá pensando o que ele vai querer prestar, o cara que tá no 5º e 6º ano e tá estudando pra prova, e, putz, eu quero estudar muito porque eu quero neurocirurgia, ou, pô, às vezes eu preciso estudar menos porque o que eu quero não é algo tão concorrido, aí depois você passa, que nem na clínica médica, que é uma área de acesso direto, você sempre tá pensando qual que vai ser a sub, né? Então, é sempre difícil tomar essas decisões, assim. Pelo menos pra mim, sempre é uma coisa... Tem gente que é tranquilo, né? Já sabe o que quer desde o começo, mas pra mim sempre é uma dificuldade, assim. E eu penso que uma reflexão que é muito importante da gente fazer é que a minha escolha foi totalmente pautada por paixão, por amor.
E não deveria ter sido só isso. Deve ser isso. Eu acredito nisso muito verdadeiramente. A gente deve fazer escolhas por amor e que a gente vai acordar todo dia e pensar, cara, eu gosto muito do que eu faço. E eu verdadeiramente gosto muito do que eu faço. Mas eu penso que além do amor, há necessidade da gente saber a vida na qual nós estamos entrando. E eu não entrei consciente. Zero. Não entendi. Eu não sabia qual era a vida do internista. Eu não conversei com as pessoas. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente entre de maneira consciente. Então, eu acho muito legal a iniciativa do podcast de vocês, porque expõe a carreira profissional das pessoas e elas podem tomar decisões mais conscientes. Então, eu acho a iniciativa muito bacana que vocês estão fazendo aqui, porque eu acho que deve ter amor, mas deve também ter um elemento ali munido de informações de perspectiva de carreira, que foi uma coisa que eu tive muito pouco, cara. Eu fui muito nas pessoas que eu admirava, tudo, e eu tô realizadíssimo, adoro o que eu faço, mas eu diria que eu tive um pouco de sorte, assim, porque eu não sabia o estilo de vida que me aguardava. E sabe o que eu queria retomar? Porque assim, ele passou batido o cara falar que ficou 1 ano em Mount Sinai, sei lá o que e tal. Você tem que contar um pouco mais pra gente dessa experiência. Foi só uma experiência ali. Foi uma pesquisa, de vez em quando no ambulatório. Como é que foi exatamente? Você foi pra fazer alguma pesquisa específica? Como é que funcionava isso na época? Ah, cara, eu penso que ainda existe uma estrutura sólida na Santa Casa no Núcleo de Relações Internacionais, né? Dado o meu desejo de uma carreira acadêmica, carreira de docente, eu sempre eu tô sendo leviano, né? Eu acreditei cada vez mais que a internacionalização da carreira era uma forma de me expor a pessoas diferentes, de me expor a formas de pensar diferentes e aumentar a probabilidade de eu fazer coisas legais, né? Então, eu acabei tendo experiências em todas as minhas fases de formação, né? Então, eu fiz aquele Pesquisadores do Futuro, então quando eu estava terminando o 2º ano, eu fiquei 2 meses no Dana-Farber, né, no Hospital de Câncer da Harvard, fazendo pesquisa de câncer pediátrico à época, né, que era a minha iniciação científica, que foi uma experiência muito legal para viver pela primeira vez a experiência de os seres humanos que estão na Harvard são seres humanos. Acho que é muito importante a gente entender isso, porque as pessoas acreditam que são extraterrestres, né? E não são, cara. Os pesquisadores que eu convivia, que eu ia nas reuniões, eram seres humanos. Eu passei Natal na casa de uma das minhas orientadoras. Então, isso acho que foi uma primeira grande lição dessa experiência, né? Daí eu tive uma segunda experiência mais prolongada de ficar 1 ano em Nova York. E foi um ano, assim, eu sempre fui muito Caxias, né? Eu acho que hoje em dia eu talvez repensaria um pouco minha postura, né? Mas eu literalmente trabalhei o ano inteiro, não tirei nenhum período de férias, né? A época namorada, né, a atual esposa, chegou a ir pra lá porque ela ia fazer o Pesquisadores do Futuro, a Marjorie, ia ficar em Providence, na Brown, por 2, 3 meses. E daí ela chegou a estar em Nova York por 15 dias e eu trabalhei todos os dias que ela estava lá. E a gente saía para fazer coisas depois que eu trabalhava. Então, foi um ano, assim, de muita dedicação. E foi muito legal. Eu participei de publicações. Eu fiz vários créditos na pós-graduação deles em várias coisas de método que foram muito instrumentais para a minha formação de internista. E eu penso que a primeira experiência foi esse negócio de entender que as pessoas são iguais a nós, só têm oportunidades diferentes. A segunda experiência me deu muito essa sensação de somos cidadãos do mundo, né? Somos cidadãos, do mundo. No sentido de, assim, ver que existem muitas possibilidades, né? Eu falo isso muito para os alunos e para os residentes. Se você quer algo, manda um e-mail, as pessoas aceitam você. As pessoas vão te receber. Eu acredito muito nisso, né? Que as portas são muito mais fáceis de se abrir do que a gente imagina, e eu tirei muito isso desse ano. E daí, no 6º ano, eu fiz tipo uma espécie de clerkship no Massachusetts General Hospital, né, no MGH, que é o principal hospital de ensino da Harvard lá em Boston. E eu fiz um estágio de dor. E daí aí foi mais interessante, que eu estava já num momento um pouco mais maduro. E eu vivi de novo, eu tinha ficado um pouquinho no ambulatório durante 1 ano, né, lá no Ciências, e daí no 6º ano eu vi o quanto que eu amo a medicina brasileira e eu não quero ser americano jamais, né.
eu admiro muito a pesquisa, eu tenho alguns amigos que foram para os Estados Unidos fazer residência com o objetivo de qualificação profissional, qualificação em pesquisa, e até pensam em voltar para o Brasil. Cara, mas eu amo ser latino, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, e eu acredito muito na qualidade da atenção médica que a gente fornece aqui. Isso não quer dizer que foi ruim a experiência lá em absoluto, a experiência foi maravilhosa, mas eu tenho muito orgulho de quem a gente é e da medicina que a gente pratica. Então, acho que é importante a gente ir vivendo essas coisas, né? Na residência, eu cheguei a ter uma experiência no Brigham and Women's, né? Que é um outro hospital da Harvard, uma experiência mais voltada para educação, assim, né? Eu fiquei com a Helen Shields, que é uma professora que faz um curso de educação médica avançada, e daí foi assim, um outro olhar, né? Um quarto olhar, né? Pegando a linha dessas experiências que eu vivi, ela participa de uma das sociedades da Escola de Medicina da Harvard, né? E daí é muito interessante porque foi o olhar de uma docente mais madura que está muito preocupada com o bem-estar do aluno, com o planejamento de carreira, que é muito do que eu faço hoje. Então, eu diria que foram meio que complementares, pílulas de saber que eu fui tendo e que me ajudam a ser o profissional que eu sou. Às vezes a gente fica um pouco preocupado, né, com o currículo, e hoje em dia eu olho para trás, a coisa mais importante foram as pessoas que eu tive contato, sabe? Eu acho que é legal trabalhar em hospitais bacanas, conhecer gente que publica, gente que muda a medicina, gente que muda a educação médica, mas enfim... Sabe o que é a minha visão sobre essas questões, assim, de, tipo, muitas vezes a gente enxerga de que essas experiências internacionais, elas vão te agregar muito em termos do currículo, pra você botar lá que você ficou em Harvard, sei lá o quê. Óbvio que é isso que você falou, esse lado existe. Mas o que eu vejo hoje é que, principalmente esses primeiros anos que você comentou que você foi esse primeiro encontro, esse segundo encontro, é que eles te geram realmente uma experiência e aquilo vai te fazer ser uma pessoa mais madura, independente dessa qualificação técnica, profissional que a gente está se referindo aqui. E isso é algo que se expor, sair da zona de conforto, tudo mais, é disso que a gente tá falando. E é isso que vai te olhar pra trás e falar, pô, isso foi muito bom, não porque eu aprendi lá que, sei lá, célula tal do câncer pediátrico é mais, sabe? É pela experiência, pelas pessoas, pelo contato. Eu achei muito, muito legal essa colocação de que são seres humanos, né? Então a gente tá indo lá, a gente tá conhecendo uma nova cultura, mas é isso, a gente como a gente que tá lá, que tá numa cultura diferente, que tá num nicho diferente e de ter esse tal, é muito, muito rico essa experiência que você traz aqui pra gente, pra quem tá ouvindo, que é isso, a gente às vezes acha que é na Lua, né? Você tá lá na NASA, extraterrestre lá, e não, e tem qualidades, muitas qualidades, e também aqui a gente tem qualidade, então assim, de valorizar nosso ensino médico, de valorizar a nossa medicina brasileira, que é muito rica, assim, tipo... A gente tem esse contato que muito do que nos enriquece é aquilo que você disse, os nossos pacientes, as nossas experiências na saúde, o que a gente vive dentro do hospital escola, o que a gente vive dentro do SUS e de tudo isso, assim, é muito legal a gente ter esse olhar para dentro. E talvez, às vezes, indo para fora, que a gente tem essa perspectiva de sair daqui e olhar para dentro, porque quando a gente está aqui imerso, dia a dia, rotina, tá né? Na rotina e a gente tá enxergando os problemas. E quando a gente sai de um ponto para outro, que a gente fala, opa, peraí, mas tal coisa assim é diferente lá. E é bom por ser diferente, né? Não é ruim por ser diferente. E que é clínica médica, então? Você foi aprovado, aí foi lá pro HC, qual é o começo de residência? Cara, eu acho que, assim, até pelo fato de que envolvia muito paixão a escolha da carreira... foi uma concretização do que eu queria fazer, assim, sabe? Uhum. Eu sempre me senti muito bem na maior parte dos ambientes da residência e me sentia verdadeiramente começando a trilhar o caminho profissional que eu queria, sabe? Então, acho que foi um momento de concretização de um sonho mesmo, assim, né? E daí acho que teve uma grande quebra de paradigma, porque eu entro na residência com o discurso de que ou eu ia ser cardiologista ou eu ia ser oncologista, né? Cardiologista com a inspiração de médicos que eu admirava muito, né? Então, eu idolatrava o Pedro Veronese, né? Que era um médico assistente lá do Departamento de Emergência da Santa Casa.
cara continua sendo um mito. Que é um cara muito admirável, né? Ele é um internista, né? É um cara que ele fez cardiologia, mas ele estuda clínica médica, né? E ao mesmo tempo eu tinha a figura da oncologia como forte no sentido da comunicação, né? Eu pensava assim, pô, eu vou fazer onco para trabalhar com câncer e conversar com as pessoas nesse momento muito difícil e tal. Só que, cara, no meio disso tudo, a gente tem que começar a pensar sobre como vai ser depois que a gente cair no mercado de trabalho. E daí, junto com isso, eu fui conversando com pessoas que eu admirava, pessoas que me pareciam, né, inspirar para dar o próximo passo. E nesse muitos momentos da minha vida entra a figura da Daniele Bivanco, né? Que é professora da Santa Casa, que é clínica geral, que é internista, que é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, assim, e também hoje em dia chamo de amiga, né? E que ela foi preceptora, ela seguiu um caminho, né, do especialista não focal, do internista. E daí a residência de clínica médica foi um momento de dar uma chacoalhada na minha cabeça em relação ao próximo passo, né? Uhum. E... Enfim, foi um momento maravilhoso de concretização da assistência de coisas que eu gostava muito. E daí eu virei preceptor, né? Então eu exerci essa posição aí de bolsista do hospital, supervisionando médicos residentes, como um recém-egresso da residência. Aí você optou, então, por não prestar prova no final do seu R2. Então, exato. Mas eu fui para essa preceptoria com a cabeça de que a preceptoria era uma ponte e eu ia fazer a sub depois. Uhum. E na época, a cardio e a onco já tinham praticamente sumido da minha cabeça, porque eu tinha verdadeiramente me apaixonado pelo potencial do internista de fazer diagnóstico e de comunicação. E daí eu achava que a cardio e a onco seriam especialidades muito focais que não dialogavam com quem eu queria ser como médico. E na época eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer geriatria. Então eu vou fazer a preceptoria de clínica médica, vou viver isso que eu acho lindo. E daí eu vou fazer a geriatria e aqui de novo, né, entra mais um role model, mais uma pessoa que eu admiro, que é o Marcos Saraiva, que também voltou para Santa Casa na condição de docente, que é meu 6º ano da faculdade, né? Eu sou da 47ª turma, o Saraiva é da 42. E o Saraiva era um cara que eu admirava muito, 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 né? Eu lembro de eu calouro no PECA, olhando pra ele, auscultando as pessoas, achando que ele era Deus, assim. É muito louco isso, né? De como a gente idealiza as pessoas, né? Eu continuo admirando muito o Saraiva como médico. O Saraiva é médico. Ele fez geriatria? O Saraiva é geriatra. Eu tive aula com ele no 6º ano, né? Eu não sabia que o Saraiva é geriatra e inclusive é médico da minha avó de coração, da avó da minha esposa. E é um cara que, putz, eu tenho muito carinho. E na época eu falei, putz, acho que é isso. Eu acho que eu vou... Eu rodei lá no estágio da geriatria na residência, falei... Acho que foi o ambiente mais acolhedor. Eu me identifiquei muito com o ambiente, sabe? As pessoas me chamavam pelo nome no 2º dia do estágio. E tem muito ambiente do hospital que não é acolhedor dessa forma. Sim. E daí acho que eu me identifiquei muito com a disciplina, com as pessoas, e daí eu falei, acho que é isso. Daí eu fui ser preceptor, e cara, eu fui cada vez mais me apaixonando com a ideia de ser especialista não focal, e comecei a olhar para a geriatria com todo respeito à especialidade, mas entender que é uma especialidade focal também, né? Eles vão se especializar nas síndromes geriátricas, no grande idoso, e se especializar em diferencial de quadro demencial, de transtorno de movimento. E eu acho muito bonita essa área de atuação. Mas eu senti que eu ia restringir o meu olhar, e que eu queria continuar sendo o cara que uma semana está estudando diferencial de glomerulonefrite, na outra semana está estudando intersticiopatia, na outra semana está discutindo com o residente diferencial de declínio cognitivo, na outra tá discutindo aí uma perda ponderal a esclarecer com um paciente que está com uma mononeuropatia múltipla, e isso sendo uma área de muito potencial de ensino. E eu falei, cara, eu não quero me subespecializar, não é isso.
Só que essa é uma decisão muito difícil com o nosso mercado de trabalho. Demais. Contra todo... Mas ao Não, mesmo e tempo... falar uma semana, você se alongou muito. Isso é em um dia, né? um dia toca todos esses assuntos. Todas essas... Não, e acho que isso tem super a ver com os pacientes, né? Porque, claro que eu não tenho o viés do HC, mas eu vejo pela Santa Casa que se você tá numa área clínica, tem 10 pacientes, às vezes casa, aquela história da lei de Murphy, né? Vem vários diagnósticos raros um atrás do outro, mesma coisa e tal, mas na grande maioria das vezes são 10 pacientes que às vezes tem uma coisa que o diagnóstico é mais batido, a conduta tá dada, mas não significa que não tenha o que se discutir sobre esse assunto. Então, se você tem um preceptor, que é um cara que tá super atualizado, ou que sempre tem alguma coisa a agregar na história de qualquer um dos pacientes, isso pro residente é tipo a faca e o queijo na mão, né? E deve ser muito legal poder te acompanhar nesse sentido. E assim, isso não me cabe, né? Avaliar o meu desempenho, né? Acho que a gente trabalha para tentar ajudar as pessoas, né? Eu acredito muito nisso, assim. Cara, eu guardo com muito carinho todas as experiências que eu tive de ensino na minha vida, assim, e... Eu fico até emocionado, assim, sabe? De pensar realmente de trajetória mesmo, assim. A minha primeira experiência docente formal foi como preceptor da propedêutica, né? Como monitor da propedêutica no 5º ano da faculdade. E, cara, eu lembro com muito carinho das pessoas às quais dei aula de propedêutica, né? Inclusive, uma delas a gente nadou junto, que é a Milena Martello, que agora tá fazendo mastologia, que é mais uma médica que eu admiro muito e que eu tenho muito carinho. E eu dei aula de propedêutica pra ela lá, agora, sei lá quantos anos atrás, 2014, né? Então, há 9 anos atrás. E, cara, com cada uma das pessoas que eu tive algum contato, eu guardo alguma coisa, sabe? Então, putz, é muito legal. O ensino, pra mim, eu sou apaixonado por medicina, mas, assim, o ensino é um negócio Mas você fora de série. materializou isso através do ano adicional de medicina interna ou você foi ao longo da preceptoria mesmo? Eu fiz 2 anos eu terminei o R2, eu fiz 2 anos de preceptoria. Né, nessa condição de bolsista, como se fosse o análogo do que os Estados Unidos chama do Chief Resident, né? Uhum. E daí fiquei esses 2 anos na preceptoria e daí eu tinha que tomar uma decisão, né? Era diário, né? Todo dia lá. Era todo dia, uma carga horária de 40 horas com a querida professora Maria do Patrocínio Tenório Nunes e o Dr. Xian Lin, que são outros 2 internistas que eu admiro muito. E daí, cara, a decisão foi se construindo, e daí no meu 2º ano de preceptoria, 2 amigos meus, né, que é o Fernando Valente e o Hassan Rahal, que são internistas de mão cheia, e são também médicos assistentes lá no Hospital das Clínicas, falaram da possibilidade de eu virar assistente no PS. Eu tinha uma outra amigona, Evelyn Feitosa, que falou, você tem interesse e tal, e daí são coisas que, é uma mistura de sorte com... Não sei se as pessoas acreditam, eu não sou religioso, mas eu tenho espiritualidade. Foi Deus, cara, assim... Eu terminava a preceptoria em março, eu fui contratado como assistente do HC em fevereiro. Tipo assim, eu assinei o distrato da preceptoria e virei assistente do hospital. Daí, por precarizações do SUS, contrato emergencial, eu entrei no hospital como PJ, logo antes de estourar a pandemia. Foi muito louco. E daí... Entrou a pandemia e daí contratou, 30 pessoas com contrato provisório pra Covid. E daí virou campo de guerra, né? Eu fui assistente do pronto-socorro lá do hospital durante os 2, 3 anos que a gente viveu essa doença de maneira muito intensa. E comecei a estruturar a minha carreira agora, já mais tranquilo comigo mesmo com a minha decisão de ser internista. Não, eu quero ser um especialista não focal. E daí eu comecei a dar passos nessa direção, né? Então, ser o assistente de hospital-escola, começar meu consultório, que eu comecei no momento que terminou a preceptoria, então agora eu já faço consultório como internista há 3 anos e meio. E, no paralelo, pagar as contas, né? Eu dou plantão. E trabalho no hospital privado, dando plantão. E daí, acho que a gente vai caminhando com essas coisas, né? As coisas foram progredindo de maneira vagarosa, assim.
Então, agora, recentemente, né, eu tô realmente dando um chute inicial aí no meu doutorado, que acho que é um passo sine qua non para quem quer seguir carreira acadêmica. Acho que isso é uma coisa muito legal para todo mundo pensar. Quem quer seguir carreira acadêmica, a pós-graduação no Brasil é um elemento indispensável. A pós-graduação estrito sensu, lógico, né? E daí, há um ano e meio, eu fui convidado para entrar numa equipe de clínica médica, mesmo para passar visita no ambiente privado, né? Então, eu trabalho como internista lá no Hospital Sírio-Libanês. Então, eu trabalho numa equipe com 2 médicos que eu admiro muito, que são o Maurício Gattaz e o Francisco Torgler. E daí, cara, as coisas vão se dando de maneira natural, né? Assim, eu tô tentando progredir aí com a carreira docente no sentido de trajetória e progredir com a medicina privada com o objetivo de desenvolver o meu consultório, né? Então, passando visita, que eu amo estar no hospital na condição de internista para ver pacientes internados e caminhar com o consultório que, cara, para mim é um dos encontros mais verdadeiros que a gente pode ter com o ser humano, é aquelas portas fechadas e... o ambulatório é legal, pô. A gente tem acesso à intimidade da vida das pessoas, assim, cara, é um troço muito bonito, assim, recentemente eu tive uma conversa super profunda sobre casamento com um paciente que estava conversando de um relacionamento de décadas dele, então... Cara, eu sou apaixonado pelo consultório, assim, olha, é um negócio que... O amor pela psique, né? Pela psiquiatria. Exato. Ela se mantém viva. Se já te tocou lá da faculdade, não tem como deixar de existir. E sabe o que eu queria, assim, pensando já pra gente caminhar pouco a pouco pro fim do episódio, mas eu queria racionalizar, assim, pra gente botar um pouco do pé no chão, o que exatamente, então, são... Sabe, pra galera de casa entender o que é exatamente que você faz em cada uma dessas frentes. Tipo, na parte acadêmica, desenvolvimento de um mestrado, eu entendo o que quer que seja, mas assim, na prática, como isso funciona? Pô, eu tô lá no HC, aí você tem que buscar alguém mais velho, escolher um tema pra você estudar, e como é que isso se desenrola, assim? Perfeito. Assim, então, explicando, né, assim, acho que uma grande maneira de começar a sonhar com uma carreira docente no Brasil é ser médico assistente de um hospital-escola. Uhum. Porque hoje é muito difícil você virar docente no Brasil jovem. Muito difícil. A não ser que você tenha começado muito cedo o caminho. Tipo assim, terminou a residência, imediatamente foi fazer a pós-graduação estrito sensu e já ir ser contratado, né? Então, eu tô falando assim, para ter o título de professor, tá? Da aula... sem o título de professor, né? Os internos e os residentes me chamam todo dia de professor, mas eu não me sinto docente, né? Eu já falei isso para os residentes algumas vezes e eles ficam bravos comigo. Mas eu entendo muito a figura do docente, aquele negócio do cara que... eu brinco, né? Do cara que tem o olerite assinado ali, docente, professor, sabe? Uhum. Então, assim, eu me apego muito a essa ideia no sentido de trajetória. Então, eu depois de um ano na condição lá de PJ, eu virei concursado do hospital, eu prestei o concurso público e hoje em dia eu sou concursado do hospital, né? Inicialmente eu estava na disciplina de emergências clínicas e agora eu acabei de ser transferido aí para a disciplina de clínica geral e propedêutica. Então, eu fiquei 3 anos e meio no pronto-socorro, eu ainda continuo contribuindo com o PS lá, mas passei a virar agora formalmente assistente da enfermaria de clínica médica geral e do ambulatório geral e didático. Né? Então eu tenho uma atuação como médico assistente do hospital-escola. Por que eu tô falando isso? Porque é uma forma de te colocar em contato com o docente, de te colocar em contato com pessoas que estão pesquisando, porque se você vai só pro privado, tem chance de você fazer a carreira acadêmica estrito sensu, mas é mais fácil de se perder, sabe? Eu tenho muitos amigos que estão fazendo doutorado, mas daí isso é uma coisa muito comum na academia, fazem períodos assistenciais, é até uma troca. O cara tem que ter um pezinho na assistência como uma contribuição para o serviço. Então, de alguma forma, você vai ficar no hospital-escola, seja como voluntário ou formalmente, como eu busquei ser contratado do hospital. Entendi. Daí assim, ok, eu tenho um vínculo com o hospital, seja ele voluntário ou não, porque você precisa conhecer uma pessoa para começar a pensar numa ideia de projeto, né? E daí existe uma decisão a ser tomada, se você vai fazer o mestrado e depois o doutorado, ou se você vai para o doutorado direto. Isso é muito de cultura de serviço, né? Existem serviços que é obrigatório fazer o mestrado antes, e existem serviços que permitem o acesso direto ao doutorado, né? Então o serviço que eu tô permite o acesso direto ao doutorado. E daí eu acho que
na hora que você deseja fazer o doutorado, você precisa entender qual é a área de atuação que você quer fazer. Porque existem muitos campos de atuação, né? Então, eu decidi fazer um doutorado em educação médica. Então, eu sou doutorando do Centro de Desenvolvimento de Educação Médico, CEDEM, né? E... Enfim, acho que essa é uma primeira escolha. Você entender qual é a sub-área pela qual você é apaixonado, que você quer trabalhar. E daí, você conversar com pessoas para buscar um orientador. E daí, existe 2 caminhos. É muito comum o orientador já ter projetos engatilhados e te oferecer um projeto. Que são, às vezes, um cara que é muito envolvido na área, se você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendo isso, um cara que está muito envolvido na área, ele já está nisso faz tempo, às vezes já tem algum grau maior de idade / experiência, né? Ele já enxergou diferentes caminhos que seriam interessantes de ser aprofundados em termos de estudo, só que ele não tem braço para sair estudando tudo isso, e conforme alguém vem e levanta a mão, professor, eu gostaria muito de ter a oportunidade, cara, eu enxergo que talvez essas aqui sejam frentes interessantes de serem estudadas, e aí ele já tem algum planejamento de modelo de pesquisa e tal, mais ou menos assim. Perfeito, né? E que é a chamada linha de pesquisa, né? Então, o pesquisador tem uma linha de pesquisa. Eu gosto de estudar aquela gama de coisas. E daí é legal que você procure alguém que está alinhado com isso. Entendi. Interesses, né? Legal. Exato. E daí tem um outro caminho que é você escrever o projeto do zero, mas que, lógico, você precisa do consentimento do seu orientador e ir construindo junto com ele para desenhar o projeto. E nessa fase que eu tô, né? Então eu tô fazendo uma revisão de literatura, eu vou apresentar agora um seminário lá no centro com o objetivo das pessoas verem as ideias que eu tô tendo para concretizar o projeto, né? Então, legal. Essa é uma coisa. E daí, em contrapartida, fazer o caminho formal, né? Que é se matricular efetivamente para começar a fazer créditos que são obrigatórios e que, em geral, você vai buscar disciplinas que vão dialogar com o seu projeto para você se capacitar para fazer o projeto com maior autoridade, com mais tranquilidade. Isso é bem teórico, tipo um curso no HC que você se inscreve, como é que é isso? Na USP Lato Sensu, né? Então você pode fazer disciplinas na universidade toda. E, em geral, toda a faculdade tem isso, né? Tem as disciplinas da pós, a depender da pós que você escolhe, né? Do programa que você escolhe, tem alguns créditos que, em geral, são obrigatórios. Entendi. Então, por exemplo, para mim, o crédito obrigatório, é seminários de pesquisa em educação e o outro é sobre escrita científica. E daí isso vai variar muito de programa para programa e de instituição para instituição. Mas ficou claro agora, isso não é necessariamente alinhado à tua linha de pesquisa propriamente dita, mas a essa instituição que você se referiu no primeiro momento para escolher assim a casa onde você vai fazer o seu doutorado. Né? Perfeito. Legal, foi muito esclarecedora essa explicação. Eu nunca tinha alguém me explicado dessa forma, muito interessante. E aí, o outro ponto, né, assim, assistência lá no HC, então aí todos os dias da semana, alguns dias da semana, você vai lá, enfermaria, vê os pacientes, discute com os residentes, fica o dia inteiro lá, como é que é? Hoje em dia eu tô no HC 4 vezes por semana, né? Então eu passo visita com os R1, R2, R3 e os internos na enfermaria 2 vezes por semana e fico à disposição para eles por telefone 24/7. Eu falo isso para eles. Eles são muito conscienciosos, né? E não ficam ligando de madrugada, tudo. Mas eu reforço que se tiver alguma intercorrência grave que eles podem contar. Legal. E tento estar disponível, né? Eu não sou humano, eu não sou perfeito, melhor dizendo. Eu sou humano, né? Então, às vezes eu tenho uma dificuldade de dar um retorno, tudo. Mas eu tento estar o mais disponível para se eles tiverem alguma dificuldade, um caso desafiador. Às vezes precisar voltar no hospital. Enfim, o objetivo é a gente cuidar dos pacientes junto, né? Legal. Daí faço... Isso são 2 manhãs. Eu faço um período no ambulatório com os residentes de primeiro ano. O grosso da clínica médica, mas neurologia, fisiatria... Fisiatria não mais, antigamente tinha. Mas neurologia, medicina do esporte, medicina legal, enfim. Tem uma série de especialidades que rodam lá com a gente. Daí, hoje em dia, eu ajudo no departamento de emergência na enfermaria de retaguarda lá do PS, né? Que o pessoal chama das macas. Ele é o anjo das macas. Isso eu tive, graças a Deus, tive a oportunidade. Meu brilho, assim, você tá chorando ali. Meu Deus, o que eu faço? E daí, cara, os períodos que eu fico na faculdade tentando me dedicar ao doutorado, que hoje em dia são 2 períodos que eu deixo separado para ficar na faculdade, revendo literatura, tentando escrever o projeto. Eu separo para fazer crédito da pós, né? Não, legal. E daí tem mais uma função que eu faço no HC, que é uma das que eu tenho mais apreço. Eu sou mentor dos residentes de medicina interna. Então nós temos 10 grupos,
Cada grupo tem 12 residentes, né? 6 R1, 6 R2 e residentes do Programa de Capacitação Profissional de Médicos Estrangeiros. Tem mais um grupo que um amigo meu, que é o Fernando Valente, mentora os R3, né, de clínica médica. E daí o objetivo desse espaço mensal é discutir planejamento de carreira. Eu ofereço para todos os residentes do meu grupo de mentoria uma entrevista individual anual para a gente discutir planejamento de carreira corpo a corpo, né? Nossa, que massa. Então eu discuto com eles planejamento de carreira a curto, médio e longo prazo, converso sobre os planos de escolha de especialidade, converso sobre plano de em que cidade que quer morar, onde se vê atuando, até quando quer dar plantão, expectativa de ganho de dinheiro, que é uma coisa que nunca conversaram comigo e que eu acho que é importante que a gente converse, porque às vezes essas expectativas não dialogam com os desejos de momento de sair de plantão, ambientes que quer atuar, município que quer morar, enfim. É muito legal, cara. Nossa, que demais. Eu gosto muito dessa atuação da mentoria, que é essa reunião mensal coletiva e essa... Mas esse desenho, assim, da questão... Lógico que a gente aqui, como um podcast muito relacionado à questão de plano de carreira médica, da sua parte, esse tipo de visão e discussão com os residentes, é mais porque você tem esse desejo ou todos os mentores lá do HC acabam trazendo esse tipo de discussão? Os 10 mentores e o mentor dos R3, que é o Fernando, todo mundo, o objetivo daquele espaço é acolhimento e discussão de profissionalismo e discussão de planejamento de carreira. Planejamento de carreira, em tese, é um dos encontros anuais, mas é uma coisa que acaba surgindo muito na mentoria de todos os grupos, mas é um assunto que eu tenho um apego muito grande e daí faz com que... Entendi. Eu e alguns de nós façam reuniões individuais, enfim. Que massa. Nossa, muito legal esse projeto. E casa com essa carência que você comentou no começo, né, quando você for escolher a especialidade, que ao longo da formação inteira vão faltando algumas informações, né, que são necessárias a gente ter. Muito legal essa ideia da mentoria, achei muito interessante. E casa com a ideia do podcast aqui também, da informação. Perfeito. Não se pautar apenas no amor, né, e sim planejar. Isso, ver o que... Somar as coisas, né? Não é que não precise ter amor e não haja amor, mas é ver, poxa, eu quero voltar, igual eu tenho família em São Carlos, aí eu penso, poxa, será que eu vou voltar para São Carlos ou será que eu vou ficar em São Paulo? E ter filho, e casar, e tudo mais. Vai pra Dubai, né? Mas Cara, eu converso muito com os residentes, cara, você tá na residência, você quer voltar pra São Carlos? Então pega um eletivo em São Carlos. Você fez faculdade no município que você quer voltar? Cara, manda uma mensagem pro seu professor que você fez iniciação científica na faculdade. Fala, oi professor, eu ainda existo. Você quer que eu ajude numa aula? Eu ia adorar dar uma aula na liga que o senhor organiza, que eu fui presidente há 15 anos atrás. Cara, essa busca de reconexão, se você tem um plano de voltar, é muito importante. Porque senão você cai lá de paraquedas. Sim. Só porque você foi e fez residência de clínica e cardio lá no INCOR, tudo no HC, não necessariamente significa que você vai chegar lá e as portas vão estar abertas. Pelo contrário, tem municípios que ficam fechadíssimos para quem chega de paraquedista com uma formação num grande município. É mesmo? Tem município que é fechadíssimo, que é só Unimed. Tem município que tem acordo, que é uma PJ que atende a cidade inteira. Então, ou você entra na PJ ou você não volta para aquele município. Então, cara, se a gente não planeja a nossa carreira, a gente vai ter surpresas desagradáveis. Então é muito legal, faz contato, conversa com as pessoas. O conceito de network, às vezes, fica com o ranço de parecer uma coisa artificial. Não é artificial, cara. Conversa com as pessoas, constrói relacionamento e busca as pessoas que vão te ajudar e que você vai poder ajudar elas. Isso é pra se dar de maneira muito orgânica, né? Não, brilhante. Eu acho que essas explicações que você tem dado agora no fim também estão me deixando arrepiado. Vou pegar só mais uma última... Não, vai lá. A gente passou bastante agora pela formação, né, docente ali dentro do hospital, da preceptoria e tudo mais, e na parte privada, né? Porque assim, a gente vê a saúde privada muito estigmatizada nas especialidades, né? Então a gente acha que na saúde privada só tem, eu vou passar no ultra especialista que vai me internar no hospital. Mas como é que funciona o internista ali do Sírio-Libanês? Assim? Né, mano? Eu juro que era isso que eu ia perguntar, Bruno. Porque eu falei, a gente tava falando das 3 etapas. Tipo, como é que funciona essa questão do paciente internado, não seja só no Sírio, no hospital particular, com você como internista? Assim, são teus pacientes do consultório, você interna paciente no teu nome, você vai lá e você prescreve, você passa visita, se tem alguma intercorrência, eles te ligam. Né? Ou não, é tipo uma equipe. Como é que funciona isso? Perfeito. Assim, cara, eu acredito, né, verdadeiramente no papel do especialista não focal na sociedade, né? Então,
eu acredito verdadeiramente no papel do emergencista, do internista, do intensivista e do médico de família. Eu acredito muito no papel dessas pessoas nos diferentes ambientes de atuação. E daí, para mim, o internista é muito potente, tanto no ambiente hospitalar quanto no papel da medicina ambulatorial, né, no consultório. Eu ouço muito a frase no consultório que não existem clínicos gerais bons, doutor. Que legal que você está aqui. Eu fico muito feliz, cara, assim. E eu não tô aqui querendo me enaltecer de forma alguma, assim, cara. Eu verdadeiramente acredito que eu escuto as pessoas, que eu busco cuidar delas da melhor forma possível. Mas, assim, eu tô dizendo no sentido de ter paixão pelo que eu faço e acreditar verdadeiramente que há um caminho profissional a ser trilhado, mesmo dentro da medicina privada, né? No sentido de poder pagar minhas contas, cara, assim, eu sou apaixonado pelo SUS, apaixonado pela docência, talvez eu repensaria a minha atuação na medicina privada se o retorno financeiro do público fosse diferente, né? Mas a gente precisa pagar nossas contas, né? Pagar nossa casa própria. Minha esposa tá grávida agora, né? Exato. Então, isso tem umas perspectivas de gastos que são muito concretos, né? E daí a atuação na medicina privada, na minha carreira e na minha escolha de trajetória, vem com essa ideia, né? Eu tenho muito prazer em ser internista, eu amo o consultório, eu amo passar visita como internista, e esses ambientes me dão uma remuneração, né? O consultório, eu acho que é muito importante que quem está ouvindo entenda, né? O consultório privado é uma caminhada de anos, com todo mundo que eu converso. Eu não sei se alguém achou uma fórmula mágica aí, divide conosco. Mas, assim, é um caminho de 5 a 10 anos para você começar a estabelecer o seu consultório de maneira mais consolidada. Então, eu estou fazendo há 3 anos e meio. Então, eu já começo a ter aquele encaminhamento do encaminhamento do encaminhamento. É muito legal, você se sente muito feliz. Mas, ainda assim, é uma caminhada vagarosa. E, como eu não sou subespecialista, existe um elemento que, entre internistas, os subespecialistas se encaminham. Né? Então o endócrino manda pro pneumo, que manda pro reumato, mas a galera não manda pro clínico geral. Que na verdade, se mandasse, possivelmente eu perder o emprego, né? E às vezes você acaba prejudicando o paciente em não fazer isso, né? Não, mas acho que às vezes é um desconhecimento também da especialidade. Sim, ou de não saber também para qual clínico indicar. Às vezes a pessoa também não conhece Então, o subespecialista em geral, esse cara não vai mandar pra mim. Mas o cirurgião vai, o GO vai, o ortop vai. E eu tenho relação com pessoas que confiam no meu trabalho e que eu tô estabelecendo esse vínculo que, gente, assim, toda atuação profissional na nossa carreira é baseada em pessoas nos ajudarem e a gente ajudar pessoas. Eu não tô falando isso de maneira maliciosa. Não, eu tô falando no sentido de acreditar no trabalho mesmo, de querer falar assim, cara, eu já te vi trabalhando várias vezes, é muito bacana o seu trabalho. Pô, você pode ver minha paciente, eu confio muito em você. E é muito legal essa troca se dar de maneira orgânica, né? Então, enfim, eu tenho essas fontes de encaminhamento, né? E daí, lógico, é muito legal, os pacientes também começam a indicar. E daí, eu acho que essa capilarização entre colegas e pacientes vai fazendo com que o consultório caminhe. Então, Mas é desafiador, né? Mas hoje em dia, eu tenho um volume maior do que eu tinha há 3 anos atrás, né? Era muito mais pingadinho. Eu faço hoje em dia 2 períodos de consultório. E já tenho um volume um pouquinho mais consistente, bacana. Então, as coisas vão se construindo, mas o consultório eu ainda vejo como está no começo. A atuação da medicina hospitalar, né, do paciente internado, para você ter pacientes internados no seu nome, você precisa ter um consultório de muito sucesso, com muito volume. Então, demora para você ter pacientes internados o tempo todo no seu nome. Eu já tive a experiência de internar paciente meu do consultório, que internou com os cuidados na conta do convênio, né, mas me pagando como médico privado. Já tive essa experiência. Mas ela está começando a acontecer, é um processo. Mas eu trabalho numa equipe com médicos que estão 30 anos à minha frente na formação, que já têm consultórios mais bem estabelecidos, e eles têm mais movimento. Daí junta o movimento do consultório deles com a retaguarda que eles têm de pacientes que internam via convênio, e mais de vez em quando o grão ali do nosso consultório, né? De mais 2 médicos trabalham. Então nós somos uma equipe de 5 médicos que passam a visita de maneira intermitente na semana. Eu passo visita
nós passamos visita de manhã e uma segunda visita à tarde. E daí cada um passa X visitas por semana. Eu passo 3 vezes por semana e mais um final de semana por mês, e a gente vai colaborando, se ajudando, enfim. Sim, como uma equipe mesmo que existe. Como uma de equipe. várias especialidades. Exato. Que legal. Obrigadão aí por compartilhar com a gente toda essa sua experiência e sua trajetória na saúde, realmente muito inspiradora. Parabéns, assim. Eu muitas vezes também fiquei arrepiado, muito legal poder ter esse contato com você. Muitas dessas coisas eu imaginava, já a gente sabe que você é um cara fera demais e tal, mas poder ver essas histórias aí saindo da sua boca foi um prazer. Obrigadão, viu? É muito bacana essa presença. Conta aí a história, pô, vai. Tem que contar, velho, da natação. Exatamente, conta aí. Não, que nós somos da mesma equipe, mas a gente nunca conviveu na mesma época, né? Você é da 46ª, eu sou da 47ª, eu sou da 56ª. E quando eu entrei na natação, tem aquela pizzada da natação lá pros calouros, e você foi. Você foi um dos velhos que tava lá. E eu lembro que as pessoas começaram a fazer meio que um trote comigo, assim, apavorar minha cabeça, falando, meu, aquele cara é o mais pesão. Nossa, aquele ali, ele não fica meio longe, que se ele olhar pra você, vai já era. E eu falei, nossa, ferrou. Eles falaram, o apelido dele é meigo, porque você já sabe, né, que de meigo ali não vai ter nada, só vai vir porrada. Aí eu fiquei meio fugindo ali no primeiro momento, mas depois conheci uma pessoa muito especial, uma pessoa sempre muito atenciosa, tanto que isso eu vou até mencionar aqui, durante a pandemia, no começo da pandemia, minha avó pegou Covid e era aquela Desconhecimento, loucura, né? Desconhecimento, ninguém sabia nada, e eu nunca tinha tido muito contato com ele, mas eu sabia que ele era um médico de excelente qualidade, uma pessoa muito especial que ia querer cuidar, então eu mandei mensagem pra ele na hora já me ligou, se prontificou pra ajudar no que precisava, então muito especial por ter essa gravação aqui e tomar nota. Em mais casa uma ainda. vez, Bom, brigadão, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.